Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Guilherme do canal O Vasco é para quem acredita e hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês uma boa oportunidade de mercado para o Vasco, que seria o Bruno Zapelli do Atlético Paranaense. Então a gente vai estar reagindo aí a um vídeo do jogador com lances dele, como ele joga e na minha opinião seria uma boa opção de mercado para o Vasco para o ano que vem. O jogador está avaliado em 6 milhões de euros, tem contrato com o Atlético Paranaense até 2028, mas o Atlético está nessa, né, de que vai cair, de que talvez não caia. Então, ele jogou no Belgrano também com o Vegete. Mas veja bem, não estou dizendo aqui que o Vasco tem condições de contratar o jogador, mas no futuro tudo pode acontecer. Eu, pessoalmente, gostaria muito de ver esse atleta com a camisa 10 do Vasco da Gama, porque é um jogador muito habilidoso, um jogador muito raçudo, é argentino, um jogador muito agressivo, tem uma boa habilidade, tem um bom controle de bola, quebra muitas linhas e é um meio de campo que eu gostaria de ver atuando no Vasco aí. Então vou trazer a análise dele aqui, a gente vai estar vendo como o jogador joga. Então já te peço, deixa o seu like, comentário, compartilha com aquele seu amigo vascaíno e deixa aí a sua opinião se você acha que o jogador teria vaga num possível time do Vasco futuramente, se essa contratação é sonhar demais, se o Vasco deve buscar outro tipo de meia. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Então, vamos ver aí como é que joga, né, o Bruno Zapelli, né, que vem sendo um dos destaques aí do Furacão, né, nessa temporada de 2024. O vídeo tem 6 minutos, não sei se eu vou ver o vídeo todo, depende dos lances aqui, mas a gente vai analisando aí direitinho, beleza? Mas como eu falei para vocês, ó, é um jogador que tem um grande controle de bola. Esse meio de campo, camisa 10 clássico, que vai para cima, que acha passes, que controla a bola, que tem um bom domínio ali do jogo. E que principalmente isso aqui, ó. Isso é uma coisa que me agrada bastante no camisa 10. E eu acho que é isso que o Vasco está precisando para o ano que vem. Porque o que é que acontece? A gente tem o Payet, a gente tem o Coutinho. Nem sempre os dois podem jogar juntos. O Payet não rende mais tanto na ponta esquerda porque ele já não é mais aquele jogador de velocidade como ele era antigamente. Na verdade, nunca foi um jogador de velocidade, mas era um jogador que tinha até uma arrancada ok ali, atuando pela ponta. Ou seja, hoje ele tem que jogar como 10. Quando ele não joga, joga o Coutinho. Nenhum dos dois tem poder de defesa, nenhum dos dois tem essa capacidade física para voltar, para buscar essa bola embaixo, para rodar ela, para sair fazendo essa transição ofensiva com velocidade. Eles são mais aqueles jogadores de esperar a bola no segundo terço do campo para poder empurrar o time para o terço final ali para tentar uma finalização. Mas não são esses jogadores que vão baixar ali, vão receber a bola direto dos volantes no campo de defesa do Vasco. Então, eu acho que o Zapelli é muito interessante por conta disso, na minha opinião. Tirando o fato de que ele já jogou com o Verratti, né? A gente sabe que eles jogaram juntos no Belgrano. Se eu não me engano, ele marcou 4 gols pelo Atlético Paranaense essa temporada. Tem um contrato até longo aí, né? Até 2028 com o Atlético Paranaense. Mas a gente sabe que tudo muda. De ano para ano, de temporada para temporada, as coisas mudam. Às vezes o jogador quer um desafio novo, às vezes o time acaba. A gente não sabe o que vai acontecer, mas talvez o Atlético, não sei se venha a cair. Acredito que não vai cair, o Atlético tem um bom time, mas caso aconteça, já seria uma mudança de planos para o ano que vem. Então, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Às vezes o jogador não está satisfeito com o time, com o desempenho dele na equipe, quer buscar novos ares. Então a gente tem que estar sempre de olho, né? Nesse tipo de coisa aí que pode acontecer, né? E mais um gol dele, oportunismo aí puro, né? Tava bem posicionado ali para esperar. Olha isso, cara. Pelo amor de Deus, gente. Vou voltar aqui pra gente ver, ó. Olha isso aqui, ó. Olha esse tijolo que ele recebe. Ele domina tirando do marcador e já acha o passe ali, ó, no ponto futuro, ó. Brincadeira. Brincadeira esse moleque, cara. Eu venho acompanhando ele tem um tempo já. Eu gosto muito, muito mesmo. É até suspeito eu estar trazendo uma análise dele aqui porque eu gosto muito do estilo de jogo dele. É um meia, na minha cabeça, na minha opinião, clássico. Um meia camisa 10. Aquele cara que você fala, você vê o primeiro toque na bola dele e você fala, esse moleque é camisa 10. E se eu não me engano, ele é nascido em 2002, tem 22 anos só, um jogador novo, com vontade, com vigor físico, com saúde. E um jogador que poderia ajudar bastante, né?
Não é à toa que é o destaque aí do Atlético Paranaense hoje. Dita muito bem o ritmo do jogo, essa virada aí, ó. No jogo contra o Botafogo, né, no Engenhão. Ó, desceu de novo, ó. Característica muito forte dele, desce muito para buscar o jogo. E o Vasco precisa disso demais, cara, demais, porque só acaba sobrecarregando os zagueiros. Você vê que no Vasco, os zagueiros têm obrigação de criar jogadas. E por isso que quando o Maicon começa no time titular, o Vasco piora nesse quesito. O Vasco sofre mais para ter a sua saída de bola. O Vasco joga mais bola longa, porque, verdade seja dita, o Léo Pelé é melhor que o Maicon nesse quesito. Quando joga Léo Pelé e João Vitor, o Vasco tem uma saída de bola melhor. Quando joga Maicon e João Vitor, o Vasco tem uma saída de bola terrível, porque o Maicon acaba sobrecarregando o João Vitor. O João Vitor não pode subir muito, porque a saída de bola do Maicon não é boa. Então, acho que a zaga para o Vasco no momento seria João Vitor e Léo Pelé por conta disso. E esse camisa 10 ajudaria bastante nisso, porque acaba sobrecarregando também o Hugo Moura e o Cocão, né, que tem que ficar fazendo esse box to box o jogo todo, o que acaba matando, né, o volante. Ninguém consegue ficar subindo e voltando os 90 minutos da partida, né? Ainda mais quando você fala de uma intensidade de uma Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então você tem que ter um camisa 10 que ajuda, principalmente num time como o Vasco, que é um time que joga bastante sem a bola, que é um time limitado, que é um time que precisa marcar mais e que é um time que sofre praticamente em 80% dos jogos do Campeonato Brasileiro, porque sempre enfrenta times mais qualificados, times que têm planos de jogo melhor que o do Vasco, times mais preparados fisicamente. Então, tem que ter um time conjunto, time que marque junto, um time que ataque junto e um time que preencha espaços. Mas para você ter um time que preenche espaços, você precisa de um meio de campo com vigor. Você não pode jogar com Payet, você não pode jogar com Coutinho, apesar de serem craques de bola, terem um refino técnico absurdo, mas pouco contribuem para a marcação. E o Vasco sente quando isso acontece. Aí, ó, recebeu dentro da área, ó, só colocou. Você vê que ele não é aquele camisa 10 que tem uma bomba no pé, tá sempre bem posicionado, sempre dando um toque diferenciado, sempre colocando a bola quando vai chutar. Cobrador de bolas paradas também, ó. Muito bom. Seria bom o Verratti dar uma ligada para ele, né, pra dar uma facilitada aí pra gente, né, mas muito difícil. Ainda mais agora, né, que o Vasco voltou a ser associativo, muito provavelmente está sofrendo com salários atrasados, né, de novo. Claro que isso não sai na mídia, né, mas a gente sabe que muito provavelmente o Vasco está atrasando salários de novo, então se torna difícil, né, você trazer, você pensar numa opção de mercado que chegaria para jogar no Vasco. Porque muita gente fala, o Vasco se resumiu, o Vasco só traz refúgio, o Vasco só traz jogador que não tem mercado, mas gente, o Vasco se tornou isso. O Vasco não tem dinheiro para pagar jogador de 22 anos que está se destacando no Campeonato Brasileiro, não tem. E apesar de tudo, o Vasco pode até ter esse dinheiro. Não, eu tenho dinheiro, quero te contratar. Mas se o jogador vai querer vir pro Vasco, aí já é outra história. O que eu acho que é a parte mais difícil. Porque o Vasco não briga por nada. O Vasco tá sempre brigando para não cair, tá sempre. Quando não briga para não cair, tá brigando para não chegar na última parte da tabela. Não tem a melhor gestão, tá passando por esses problemas presidenciais. Então é muito difícil um jogador se sentir atraído para vir para o Vasco hoje. Então, muita gente critica as contratações que são feitas, mas você tem que ver o lado do jogador também. Você não pode botar uma arma na cabeça do jogador e obrigar ele a vir jogar no Vasco. Você pode ter uma proposta atrativa, chamativa, ter um bom salário, mas se o jogador não quiser vir, se ele não se agradar pelo projeto do clube, não tem quem faça, entendeu? Você pode ver que o Vasco tentou Lianco, tentou outros meios-campistas, mas não quiseram vir, infelizmente. É o reflexo do mercado aí do que o Vasco se tornou hoje. Infelizmente o Vasco acabou se apequenando aí, né? E jogadores preferem ir para outros clubes aí do que vir pro Vasco, né? Que virada de jogo, cara. Tá bom que ele teve muito espaço, né? Mas aí, ó, isso que acontece, isso que eu sempre falo, quando você dá espaço para um jogador que tem qualidade, ele acha uma bola, ele acha um chute. E em algum momento, apesar da partida ser muito intensa, né? Algum momento vai sobrar um espaço. E quando sobra esse espaço, é onde o Vasco peca. Porque o Vasco não tem jogadores com qualidade para aproveitar esses espaços. Aí, ó, tirou um, ó. Tocou ali na frente, ó. Você vê que ele joga simples, não faz nada mirabolante. Por isso que eu falo, um camisa 10 clássico, um camisa 10 que distribui o jogo, sabe ditar, sabe cadenciar, sabe a hora de acelerar o jogo. E novo, é o principal, novo, jogador com gás, jogador que vai correr, jogador que vai representar o clube.
Então, se tiver algum torcedor do Furacão assistindo aí, rapaziada, não tô fazendo esse react aqui por mal, porque realmente eu gosto muito do jogador e eu acho que ele se encaixaria bastante no que o Vasco precisa para o meio de campo hoje, beleza? Acho que é um jogador que agradaria bastante. Mas é isso, galera. Deixe sua opinião aí nos comentários. O que você acha do jogador? Se você acha que eu estou sonhando bastante, que o Vasco não tem condições de contratar o atleta. Mas veja bem, é como eu falei. Isso aqui é um quadro que eu criei com jogadores que eu gostaria de ver no Vasco e jogadores que eu acho que se encaixariam no que o Vasco precisa no momento, beleza? Então, eu tenho analisado vários jogadores, tenho uma planilha aqui com vários jogadores. Vou soltando essas análises aí pouco a pouco, mas tem alguns jogadores aí que eu acho que teriam vaga no Vasco e que não seriam tão difíceis de contratar, que é o caso de alguns aí que eu já soltei no canal. Mas o Zapelli é um jogador que me agrada bastante, um jogador super técnico, como eu falei, um jogador clássico, um jogador que chegaria para vestir a camisa 10 do Vasco da Gama, um jogador que chegaria para ser titular, né? Mas a gente sabe que não é tão fácil assim, né? Igual eu falei, às vezes depende muito do jogador, às vezes ele quer sair, mas talvez não se sente atraído por um projeto de um outro clube, não vai se atrair por um projeto do Vasco, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Estou deixando aqui a minha análise porque eu acho que seria o jogador perfeito para se encaixar nesse meia que o Vasco precisa, né? Um meia box to box, né? Que vai buscar essa bola na zaga, que constrói a jogada de trás, que ajuda na marcação, que chega bem na frente e que, acima de tudo, assiste muito bem os companheiros para eles chegarem na cara do gol com a melhor condição possível, beleza? Mas é isso. Quero que você deixe a sua opinião aí. Não se esquece, aquele like para ajudar o nosso canal aqui a continuar crescendo. Tenho um sonho de chegar a 10 mil inscritos, né? Bora ver se a gente consegue chegar aí até metade do ano que vem. E eu agradeço vocês todos aí por estarem me acompanhando aqui, por estarem deixando a opinião de vocês, comentários. Sempre que vocês quiserem, deixem nos comentários. Ah, Guilherme, estou falando aqui de tal estado no Brasil, meu nome é tal, manda um salve. Ou então estou falando de país tal, se você não morar no Brasil, que eu sempre vou estar mandando algum salve aqui, sempre que eu puder, no canal, beleza? Mas é isso, o Vasco é para quem acredita e a gente se vê numa próxima, porque acima de tudo é só o começo, beleza? Tamo junto e eu fui!